os limites jurídicos teriam sido observados, e se houvesse apoio político, um processo de impeachment poderia ter sido instaurado e ter tido êxito até o momento contra o presidente Jair Bolsonaro? Minha resposta é sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por todo o comportamento do presidente da República durante a pandemia da Covid-19, por todos os seus gestos, extrema irresponsabilidade, pela gestão realmente ruinosa da saúde pública e do SUS, pelo comportamento do presidente nos piores momentos, incentivando a aglomeração, desincentivando a vacinação, sendo irresponsável na gestão, casos paradigmáticos, como o caso de Manaus e em outros lugares. Se houvesse essa vontade política, eu não tenho dúvida de que haveria justa causa, obviamente observando os procedimentos constitucionais estabelecidos na jurisprudência do Supremo para tanto. Mas haveria fundamento sim, e eu pessoalmente acho que ele cometeu vários crimes de responsabilidade, poderia ser empichado sim do cargo de presidente da República. Com mais de 200 mil mortos pela pandemia da Covid-19, aumenta a pressão e o questionamento da sociedade sobre um possível processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai conversar sobre isso nesse episódio do Livres Entrevista de hoje com o professor titular da Faculdade de Direito da UERJ, Gustavo Binemboim. Eu sou Mano Ferreira, esse é o Livres Entrevista e eu estou ao lado de Helena Landau e Isabela Patriota para essa entrevista. Professor Gustavo, antes de mais nada, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Livres Entrevista, e eu queria começar perguntando ao senhor se está caracterizado algum crime de responsabilidade que possa motivar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu que agradeço, Mano. É sempre um prazer conversar com todos vocês do Livres. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a resposta adequada deve partir de uma abordagem sobre o que é o impeachment, em que casos ele é aplicável e qual o seu conteúdo político e qual a sua base jurídica. Eu acho que é adequado lembrar que a origem do impeachment, embora seja um instituto tipicamente presidencialista, o impeachment tem uma origem inglesa. Foi a Câmara dos Lordes na Inglaterra, ainda em 1376, que pela primeira vez criou esse conceito para empichar um lorde acusado de corrupção. A Magna Carta ainda era um documento constitucional muito jovem. O exemplo que se deu ali foi o de que era possível responsabilizar politicamente, demover do cargo de lorde, um nobre pertencente à aristocracia britânica. Ao longo dos anos, o parlamentarismo britânico se afastou dessa ideia original de impeachment e o substituiu pelos mecanismos de freios e contrapesos, de controles recíprocos do legislativo com o executivo, por mecanismos que me parecem mais racionais e politicamente adequados para esse controle, né? Que são a moção de censura, o voto de desconfiança, que pode resultar, inclusive, na queda do gabinete, na queda do primeiro-ministro e na convocação de eleições gerais no país. O conceito de impeachment, no entanto, atravessou o Oceano Atlântico e foi instituído nos Estados Unidos da América pela pena de Alexander Hamilton, que imaginou um processo de remoção do presidente da República, que substituiria nos Estados Unidos a figura do rei, quando existente uma justa causa para essa remoção e para a cassação dos direitos políticos do presidente. E aí ele lançou mão, retrospectivamente, da ideia do impeachment, do direito inglês, mas o condicionou à verificação da existência daquilo que se denominaria de crime de responsabilidade. Nos Estados Unidos da América, a ideia do impeachment é sempre algo presente em inúmeros governos que têm instabilidades políticas, e é muito assentado o conceito que o impeachment é basicamente uma ação política que depende de uma boa causa, de uma justa causa, mas que tem que ter o apoio político necessário
tanto na Câmara dos Representantes para sua autorização, como no Senado para sua aprovação, para a condenação efetiva do presidente da República. No Brasil, existe essa percepção, e a obra clássica do impeachment no Brasil é do ex-ministro do Supremo Paulo Brossard, de 1992, que diz que, olha, o impeachment é basicamente um processo político com uma forma, um procedimento jurídico. E tanto nos dois impeachments, né, que foram aprovados no Brasil, tanto do presidente Collor como da presidente Dilma, houve intervenções procedimentais do Supremo que estabeleceram o caminho, isto é, os trilhos por onde o bonde do impeachment deveria trafegar, mas não interferiram no julgamento do mérito propriamente dito, da existência ou não do crime de responsabilidade. Isso porque acho que corretamente o Supremo tem compreendido, o Supremo da década de 90 e o Supremo de 2015, ambos os Supremos compreenderam que o impeachment é basicamente um processo que depende de aprovação política, 2/3 da Câmara dos Deputados, depois de uma maioria simples do Senado, para instaurar o processo no Senado e afastar o presidente por pelo menos 180 dias, e depois a aprovação de 2/3 dos senadores para a condenação. E isso, obviamente, não depende de fundamentação, como nas decisões judiciais. É preciso ter uma justa causa, né, um mínimo de plausibilidade na acusação de impeachment, e o fundamental é que os ritos processuais sejam observados e que haja apoio político para levar o processo adiante. Respondendo a sua pergunta, mano, depois desse breve introito que me pareceu necessário, a minha resposta é: os limites jurídicos teriam sido observados, e se houvesse apoio político, um processo de impeachment poderia ter sido instaurado e ter tido êxito até o momento contra o presidente Jair Bolsonaro? Minha resposta é sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por todo o comportamento do presidente da República durante a pandemia da Covid-19, por todos os seus gestos, extrema irresponsabilidade, pela gestão realmente ruinosa da saúde pública e do SUS, pelo comportamento do presidente nos piores momentos, incentivando a aglomeração, desincentivando a vacinação, sendo irresponsável na gestão, casos paradigmáticos, como o caso de Manaus e em outros lugares. Se houvesse essa vontade política, eu não tenho dúvida de que haveria justa causa, obviamente observando os procedimentos constitucionais estabelecidos na jurisprudência do Supremo para tanto. Mas haveria fundamento, sim, e eu, pessoalmente, acho que ele cometeu vários crimes de responsabilidade, poderia ser empichado, sim, do cargo de presidente da República. A minha pergunta vai mais assim no sentido de que eu fico muito incomodada com a nossa impotência diante de tantas evidências de que temos na presidência uma pessoa inadequada para cumprir essas funções do cargo, pelos crimes de responsabilidade de todos os tipos que a gente já poderia elencar aqui, quase que banalizando os crimes. Você vê uma atuação de outros, por exemplo, do Supremo, ou da própria PGR, contra o deputado Daniel Silveira, ou os outros grupos que defendem um ataque ao Supremo, ou atos antidemocráticos, que são capitaneados pelo presidente da República. Essas pessoas são processadas, mas o presidente da República não, porque ele tem, óbvio, um rito todo especial. Então, nesse sentido, nessa impotência, eu não tenho dúvida, não há nada que a sociedade possa fazer, quer dizer, não adianta botar 60 processos de impeachment mal estruturados, mas não há nada que a sociedade possa fazer de outro tipo de cobrança de responsabilidade, uma ação popular, por exemplo, uma atuação como o Livres fez, de apresentação de provas de que houve fraude na eleição de 2018, que é elementar para a defesa da democracia, ou qualificá-lo também na lei que foi aplicada ao reitor Pedro Alau, de responsabilidade no cumprimento do cargo. Por que a sociedade não vai por outros caminhos? Por que nós, advogados, vocês, constitucionalistas, não ficaram parados no processo do impeachment? E continuando, desculpa a pergunta longa, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, a presidente da Câmara ela deu entrada a 2 processos de impeachment, mesmo sabendo que politicamente eles eram praticamente inviáveis. Mas dá um recado à sociedade que tem alguém indignado com a situação, de que tem alguém preocupado
com esse sentimento de abandono completo de algum rigor, de alguma liturgia, de algum respeito pela sociedade, pela condução do presidente da República. Pergunta muito boa, Helena, e eu vou tentar responder a percepção que eu tenho como jurista e como cidadão. O sistema presidencialista, já foi dito, você conhece bem, já foi definido como o regime da incompetência a prazo certo e o parlamentarista, o regime da competência a prazo incerto. De fato, o impeachment é uma adaptação, um tanto quanto emendada, com problemas, com defeitos, de um modelo em que, quando há uma crise de confiança entre o legislativo e o executivo, o governo pode cair e eleições gerais podem ser convocadas para depois se formar um novo governo. Então, há um regime realmente de solidariedade entre executivo e legislativo no parlamentarismo, que ou você tem um governo com uma maioria, pode ser uma coalizão, mas uma maioria razoavelmente estável, que permite a governabilidade, ou o governo, em algum momento, vai cair, sem que se tenha que apelar para essas situações, esses fatos que realmente são muito amplos, que acabam sendo avaliados politicamente, que caracterizam ou não crime de responsabilidade. Então, em primeiro lugar, concordar com você que cada vez mais a minha leitura do sistema político brasileiro é de que o presidencialismo da Constituição de 88 não existe mais na prática. A gente foi daquela visão tradicional que depois foi confirmada no plebiscito de 1992, de parlamentarismo e presidencialismo. Na visão do Sérgio Abranches, fomos de um presidencialismo de coalizão, dada a nossa estrutura muito fragmentária de partidos políticos e a necessidade de o presidente da República estar sempre embasado não apenas no seu partido, mas numa coalizão de partidos, para o presidencialismo de cooptação, né? O próprio Abranches adotou essa terminologia para dar conta dessa realidade corrompida do sistema político nacional, e cada vez mais, acho que no governo Temer isso ficou muito caracterizado, no governo pós-impeachment da presidente Dilma, e no governo Bolsonaro, com a aliança, a partir de 2020, do Bolsonaro com o Centrão, isso fica caracterizado, é um presidencialismo parlamentar. E, consequentemente, para o bem e para o mal, as forças políticas que controlam o Congresso Nacional acabam sendo detentoras desse poder de preservar o presidente da República no seu cargo ou demovê-lo, ou retirá-lo do cargo. E isso para o bem e para o mal, que significa dizer que quais são as alternativas da sociedade em termos de mobilização política para retirar o presidente antes do término do seu mandato. Pressionar por um processo por crime de responsabilidade, por um impeachment, do que depende primeiramente à vontade do presidente da Câmara. Não temos aqui a Nancy Pelosi, e nada indica, nesse momento, pelo menos, que o atual presidente o faria. De 2/3 da Câmara dos Deputados para autorizar, e depois de uma maioria simples no Senado para afastar inicialmente o presidente do seu cargo por 180 dias. Então, a primeira resposta mais óbvia que me ocorre é: a sociedade depende, sim, de mobilização, mas se essa mobilização não é suficientemente forte para angariar apoios no Congresso Nacional, não há crime de responsabilidade que possa ter futuro num processo de impeachment. Segunda possibilidade é uma denúncia por crime comum. Aconteceu na gestão do ex-presidente Temer. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou por 2 vezes. Só que também, nesse caso, há uma interferência política. O Supremo firmou essa jurisprudência antes mesmo de apreciar se recebe ou não a denúncia por crime comum, né, baseado nas leis penais do país contra o presidente da República. O Supremo envia o processo à Câmara dos Deputados. E nos 2 casos, o ex-presidente Temer teve apoio sólido da Câmara dos Deputados, que rejeitou o processamento da denúncia. Consequentemente, ela ficou paralisada até o término do mandato, e aí depois encaminhada à primeira instância, quando terminou o foro privilegiado do ex-presidente Michel Temer. E uma terceira possibilidade seria no Tribunal Superior Eleitoral, cassação da chapa por algum vício de campanha, algum abuso de poder econômico, alguma coisa assim. E esse processo está paralisado, com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, como ministro do TSE e não do Supremo, porque muito provavelmente considera que não é oportuno julgamento, ou porque ainda não há provas robustas para uma cassação da chapa vencedora nas eleições de 2018. Então, realmente, Helena, o sistema presidencialista nos coloca como cidadãos à espera de 2022. Se não houver vontade política no Congresso
nem o Congresso, nem o Supremo podem processar o presidente e retirá-lo do cargo, nem por crime de responsabilidade, nem por crime comum. E o TSE, a gente fica à espera do que seria, né, um caso bem montado, bem robusto em termos de provas, de um eventual abuso de poder econômico pelas redes sociais, pelos serviços de mensagem privada, algum desequilíbrio sério de campanha que pudesse justificar a cassação da chapa. Fora isso, a mobilização da sociedade, essa energia política deve ser canalizada para a luta política até as eleições de 2022. Eu fico assim absolutamente indignada, mas é isso que temos no presidencialismo, mas não me passa pela cabeça impugnação de chapa. Eu acho que isso é um precedente horrível, onde o perdedor vai alegar isso sempre, e como o Bolsonaro já está ameaçando não respeitar o resultado das eleições de 22, caso ele venha a ser vencido, é péssimo precedente, né? Você está, na realidade, alimentando isso. Eu acho que essa é a última instância, se fosse uma situação beyond any reasonable doubt, assim, acima de qualquer suspeita que tivesse havido um abuso de poder econômico gravíssimo que tivesse desequilibrado decisivamente o resultado das eleições e que as provas fossem muito evidentes. Fora isso, eu concordo que é uma solução muito extrema e que abre um precedente muito perigoso. Mas eu estava explicando que essa seria, em tese, uma das possibilidades. Você acha que, dentro do nosso contexto histórico e essa discussão do parlamentarismo e presidencialismo, a ideia americana, se no Brasil teria alguma condição de, em algum momento, a gente fazer uma emenda tipo a 25ª americana, que também contra Bolsonaro não iria funcionar, porque com a militarização do governo, com esse apoio que ele consegue, ninguém ia ir lá e derrubá-lo, assim, claramente. Mas você acha que o Brasil tem maturidade? Seria importante discutir uma 25ª para que se abra opções de afastamento do presidente, ainda que temporário, até que a gente, por exemplo, resolva a crise sanitária. Ele claramente está jogando contra a saúde da população. Então, ele seria afastado por sua crença negacionista enquanto a gente resolve a crise sanitária. Você acha que o Brasil tem maturidade para isso? Essa resposta, para mim, me parece muito clara e muito óbvia. Eu seria contra uma proposta de emenda constitucional que desse tamanho poder de afastamento do presidente. O sistema político é pensado, né, como um sistema de incentivos que, para dar certo, precisa levar em conta a natureza humana falha. E acho que isso poderia, eventualmente, ser usado numa situação como desse presidente, que demonstra completa inaptidão, incompetência e falta de sensibilidade, em alguns momentos até falta de juízo. Assim, chegamos a ter essa percepção, mas acho que não seria boa solução, Helena. Eu acho que aprimoramento do sistema de freios e contrapesos, de controles, seria uma solução mais adequada. A verdade verdadeira é que todo presidente da República hoje, ou ele tem uma base parlamentar e vai bem, e aí a base fica sossegada, ou ele corre risco de impeachment. O que acontece é que o presidente Bolsonaro, nesse momento, tem o apoio do Centrão. Tudo pode mudar de uma hora para outra, mas nesse momento ele não corre risco de ser demovido do cargo por causa desse apoio. Eu não acho que a gente teria maturidade para uma 25ª emenda copiada dos Estados Unidos aqui, não. Eu queria fazer uma pergunta agora, seguindo um pouco dessa linha do que você trouxe, do que você explanou, e queria saber se, na verdade, então, houve uma mutação de alguma maneira e o impeachment no Brasil ele se tornou um recall. Até porque, como você mesmo falou, os últimos pedidos endereçados ao presidente, ao ex-presidente Temer, foram baseados em crimes comuns. Queria uma visão sua sobre isso. Na verdade, você suscita o tema das mutações constitucionais, né? Uma Constituição pode ser alterada por modificações formais no seu texto, e no Brasil nós somos campeões em fazê-lo, né? Seja por emendas constitucionais formais, seja por aquelas emendas de revisão, né, de 92, 93, que também aportou algumas transformações no texto, mas existem mutações informais decorrentes do processo social, do processo econômico e, às vezes, do processo político. Talvez o exemplo de mutação constitucional impregnado de grande
relevância social que foi reconhecido pelo Supremo foi o reconhecimento de que a união estável constituiria uma entidade familiar, ainda quando representada por duas pessoas do mesmo gênero. E as uniões homoafetivas contrariavam, de alguma forma, a letra expressa e a intenção da Constituição de 88, que se referia a uniões entre um homem e uma mulher. E acho que, em boa hora, o Supremo reconheceu que o mundo mudou, a sociedade mudou e o Brasil adotou essa posição de vanguarda, que foi o reconhecimento das uniões homoafetivas, numa decisão que é um precedente mundial por uma corte de justiça, ganhou até o título de patrimônio documental da humanidade. No caso do sistema político, acontece também, a meu ver, uma mutação talvez não tão radical, talvez não tão claramente perceptível, mas cuja tendência é de parlamentarização do presidencialismo no Brasil. Cada vez mais de um hiperpresidencialismo onipotente, o presidencialismo de coalizão se tornou um presidencialismo de cooptação, presidencialismo de acordos políticos, ora acordos naturais, normais, que fazem parte da democracia, ora acordos cujo caráter republicano, para dizer o mínimo, duvidoso, mas o fato é que, sem uma base parlamentar, o governo não sobrevive, não fica de pé, e o caminho de encurtamento do mandato é o processo de impeachment por crime de responsabilidade. Então, de alguma maneira, como esse processo ele é jurídico na forma e político no conteúdo, e há uma posição, a meu ver, correta, de autocontenção do Supremo em não rever os entendimentos, tanto da Câmara como do Senado, nos seus respectivos papéis, sobre a existência ou não de crime de responsabilidade, eu acho que há, sim, uma mutação, uma tendência a, pelo menos, a transformação do impeachment num processo mais próximo do recall do que, propriamente, num processo jurídico de responsabilização por um crime, ainda que um crime de responsabilidade que não tem os mesmos rigores do crime comum, do crime previsto nas leis penais. Isso é muito interessante, porque a Constituição é a mesma, o país é o mesmo, mas o sistema político foi se modificando, o comportamento dos agentes políticos permite, a meu ver, uma leitura diferente daquela leitura original do que era o presidencialismo e do que era a interrupção do mandato por crime de responsabilidade, quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Professor, antes de encerrar, eu não queria perder a oportunidade de aprofundar um aspecto que a gente tocou ao longo da conversa, trazido pela Helena, a respeito do processo que o Livres ingressou na Justiça para que o presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a apresentar em juízo as supostas provas que ele afirma ter de que teria havido fraude nas eleições de 2018. E eu queria articular isso com uma questão que eu acho importante do ponto de vista principiológico para o Livres, porque um dos nossos objetivos como associação civil é a promoção e a defesa da liberdade política. E, no entanto, na decisão em primeira instância, da qual o Livres está recorrendo, a juíza alegou que o Livres não teria legitimidade para ingressar com essa ação, porque não haveria nexo causal entre a defesa da liberdade política e a integridade do sistema eleitoral. O senhor pode comentar esse caso? Eu acho que a juíza incorreu num equívoco, porque se existe alguma condição sine qua non, né, alguma condição de possibilidade para a existência de um sistema político-democrático liso, né, em que haja algum grau de accountability, de controlabilidade, transparência, responsividade dos políticos ao povo, é o sistema que permite que o povo controle o que os políticos falam. E se o presidente afirma com tanta veemência que tem provas que houve fraude nas eleições, de que o sistema, por exemplo, das urnas eletrônicas é um sistema suscetível de fraudes, nada mais democrático, importante para a liberdade política do que ele apresentar essas provas, eventualmente, para o sistema ser corrigido pontualmente onde tiver que ser. Agora, o ponto fundamental aqui, mano, é de que a iniciativa, ainda que não tenha tido sucesso em primeira instância, ela é louvável e ela é válida, porque, além de se ter uma possibilidade em grau de recurso,
A cidadania não se constrói com manais que caem do céu, né, que alimentam o povo caindo do céu no meio do deserto, né? Cidadania se constrói exatamente com movimentos sociais que exigem a responsabilização dos nossos agentes políticos e a prestação de contas. Se ele diz que tem provas, nada mais justo que o povo conheça essas provas, ou então que saiba que o presidente da República faltou com a verdade, se for o caso. O senhor poderia falar também sobre o quanto, num sistema democrático, é dever daqueles que ocupam cargos eletivos zelar pela credibilidade do sistema eleitoral? Porque me parece que a legitimidade do sistema como um todo depende da credibilidade que as pessoas têm sobre o processo de definição daqueles que ocupam os cargos, portanto, das eleições. A resposta é muito simples, mano. Seria de igual gravidade alguém que tivesse, e eleito presidente da República, que tivesse provas de alguma fraude no processo eleitoral, que não denunciasse a fraude, não apresentasse as provas, seria de igual gravidade que a pessoa o fizesse levianamente, colocando em xeque a legitimidade de todo o sistema político eleitoral apenas por uma razão casuística, fútil e distante da realidade, apenas para desacreditar o sistema, que foi exatamente o exemplo, péssimo exemplo dado pelo ex-presidente Trump no final do seu mandato, que ao se ver derrotado colocou em xeque e suscitou a questão da possível existência de fraude no processo eleitoral norte-americano, a alegação que acabou sendo rejeitada em todas as instâncias, tanto judiciais como legislativas de apuração das eleições, e que o colocou, obviamente, numa situação de grande descrédito político perante o povo norte-americano. Muito obrigado, professor Gustavo Binemboim, conversou conosco nesta edição do Livros e Entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Helena. Meu mestre de constitucional. Nunca tive aula com ele, mas ele é meu mestre. Essa foi a nossa entrevista de hoje com o professor titular de Direito da UERJ, Gustavo Binemboim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque a gente sempre traz conteúdo novo para você. Obrigado e até a próxima.